Quarta-feira, 9 de abril de 2025. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de junho, estamos estudando alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica? O assunto desta semana é o fundamento de Gênesis. E o tema para hoje, lidando com a morte. Quero iniciar o tema de hoje com uma simples pergunta. A morte tem um papel importante na profecia bíblica? A resposta é sim, mas é necessário explicar. A pergunta é simples, mas a resposta é complexa. Vamos entender hoje a relação que existe entre profecia bíblica e morte. Em Gênesis 2, nos versos de 15 a 17, Deus mencionou a possibilidade da morte. A primeira morte, literalmente, ocorreu já no capítulo 4. Nos versos 8 a 15, temos o lamentável episódio de Caim matando seu irmão Abel. Em Gênesis 3,15, como já mencionamos um dia desses, Deus fez a promessa do Salvador e disse que haveria inimizade entre o dragão e a mulher, entre a serpente e a igreja, isto é, entre os seguidores de Jesus e os seguidores do diabo. A inimizade prenunciada teve sua primeira realização já na primeira geração, pois Caim e Abel, segundo o texto bíblico, foram os primeiros filhos do primeiro casal, Adão e Eva. Permita-me fazer uma outra interrogação. Agora, profeticamente, como Deus resolve o problema da morte? O mesmo verso que fala do salário do pecado fala também do dom gratuito de Deus, que é Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, e é, Jesus Cristo, o presente do céu para a humanidade, é vida, vida eterna. Alguns dizem que a morte simplesmente é parte da vida, mas isto não é verdade. A morte é o oposto da vida. A destruição da vida é uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Mesmo que estejamos acostumados com a morte, nosso coração protesta quando nos deparamos com ela, como se a humanidade percebesse de modo coletivo que existe algo fundamentalmente errado com a morte. Há alguns casos de morte que parecem ainda mais trágicos, como a morte de uma criança, por exemplo. Na maioria das vezes, espera-se que os pais morram antes dos filhos, pois essa é uma ordem quase que natural das coisas. Contudo, a primeira morte registrada nas Escrituras vai contra esse padrão aparentemente normal. Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram a tragédia da morte quando seu filho justo foi morto pelo irmão ímpio. Foi uma morte especialmente injusta. Jesus, o justo, foi morto pelos ímpios, assim como Abel. Que morte poderia ter sido mais injusta do que a morte de Cristo? Que paralelos podemos encontrar entre a morte de Abel e a morte de Cristo? Bem, a morte de Abel nos ajuda a entender que Jesus possui as chaves da morte e do Hades, da sepultura. Apocalipse 1,18. E o que Deus nos oferece em Jesus Cristo, então? Basta lermos 1 Coríntios 15, 17, e depois os versos 20 a 22 para entendermos. Diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E em Apocalipse 1,18, Jesus diz: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E Paulo ainda complementa dizendo: Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Meus amigos queridos, é assim que Deus resolve o terrível problema da morte. Em Cristo Jesus, nós temos a ressurreição. Aleluia! E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.